A mídia americana militar confirma envio de submarino de ataque nuclear dos Estados Unidos a Guam. Em outubro, os Estados Unidos atualizarão sua força submarina em um centro militar crucial no Oceano Pacífico, em uma decisão que ocorre em meio ao rápido aumento da capacidade naval da China e a escalada das tensões na região, de acordo com o tenente comandante Rick Maury, porta-voz da frota do Pacífico dos Estados Unidos para assuntos submarinos. Os Minnesota, submarino da classe Virginia de ataque rápido com míssil cruzeiro movido a energia nuclear, está programado para mudar de porto, saindo do Havaí para Guam, no novo ano fiscal que começa em 1º de outubro. Será a primeira embarcação de sua classe a operar permanentemente em Guam, uma medida que adicionará um submarino de ataque de última geração com capacidades avançadas à força naval na região, disse Maury a Newsweek. A Marinha avalia rotineiramente seu posicionamento de força no exterior para incluir submarinos de força naval avançados com base em Guam. Estamos comprometidos em posicionar nossas plataformas capazes para preservar a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico, prosseguiu o porta-voz. Guam faz parte de uma série de ilhas que se estende do Japão ao norte até a Nova Guiné ao sul, junto à primeira cadeia de ilhas que conecta o Japão, Taiwan e as Filipinas, todos os aliados dos Estados Unidos. Todos aliados dos Estados Unidos, elas são chamadas de um conceito de defesa da Guerra Fria que buscava restringir a atividade naval e aérea da China em tempos de guerra, lembra a mídia. As notícias do reposicionamento do Minnesota apareceram pela primeira vez em fotografias publicadas no mês passado pela Marinha dos Estados Unidos. Elas mostravam um submarino de 7.800 toneladas iniciando testes no mar em junho. Após trabalhos de manutenção planejados em Pearl Harbor, seu atual porto de origem, os submarinos de ataque norte-americanos gastariam seus mísseis e torpedos rapidamente durante uma guerra na região do Indo-Pacífico, disse o ex-submarinista da Marinha Brian Harry, à revista norte-americana. A localização estratégica de Guam tem importância militar significativa para a Marinha dos Estados Unidos, portanto, ser capaz de deslocar, manter e recarregar nossos submarinos mais modernos é essencial, afirmou Harry. Em resposta, o porta-voz da embaixada chinesa em Washington, Liu Pengyu, disse que a China está seriamente preocupada com o fortalecimento da implantação militar avançada dos Estados Unidos no Indo-Pacífico para buscar vantagem militar unilateral. Pedimos aos Estados Unidos que respeitem sinceramente as preocupações de segurança de outros países, parem de provocar confrontos e aumentar as tensões e preservem concretamente a paz e a estabilidade da região do Indo-Pacífico, afirmou Liu à mídia. O Minnesota está armado com torpedos Mark 48 e pode lançar até 12 mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre a partir de seu sistema de lançamento vertical. Estados Unidos se preparam para ajudar Israel a conter ataque retaliatório do Irã nos próximos dias, diz mídia. Os Estados Unidos estão se preparando para ajudar a conter um potencial ataque retaliatório que o Irã deve realizar contra Israel nos próximos dias, em resposta ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no início da semana. É o que informou nesta quinta-feira o portal de notícias Axios, citando 3 autoridades americanas. A publicação sinalizou que o Irã e seus representantes na região devem levar vários dias para preparar o ataque de retaliação contra Israel. Segundo o Axios, os militares dos Estados Unidos estão se preparando para combater o ataque com meios militares no Golfo Pérsico, no Mediterrâneo Oriental e no Mar Vermelho. Os Estados Unidos esperam que o Irã conduza outra campanha aérea semelhante ao ataque de 3 de abril contra Israel, mas desta vez ela pode ser potencialmente maior e feita em coordenação com o movimento libanês e Hezbollah. De acordo com a mídia, uma autoridade dos Estados Unidos disse que o governo Biden está esperando alguns dias difíceis, mas também há uma preocupação de que pode ser mais desafiador obter o mesmo nível de cooperação internacional e regional dos países que ajudaram a repelir o ataque de abril. Um porta-voz do Departamento de Defesa se recusou a comentar o assunto. Na quarta-feira, 31 de setembro de 2024, o movimento palestino Hamas disse que Haniyeh fora morto em um ataque israelense a uma residência inteira. O grupo também responsabilizou os Estados Unidos pelo atentado. Mais tarde, o embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Said Iravani, disse na reunião do Conselho de Segurança que Teherã, seguindo a lei internacional, se reservava o direito de autodefesa para responder à morte de Haniyeh quando julgasse necessário. Serão abatidos e não mudarão dinâmica no fronte, diz Rússia sobre a chegada de caças F-16 na Ucrânia. A entrega de caças F-16
para Kiev não poderá influenciar significativamente a dinâmica dos eventos na frente de batalha, já que todas as aeronaves serão abatidas e destruídas, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira, 1/8 de 2024. Na quarta-feira, 31/7 de 2024, segundo relatos da mídia, os primeiros caças F-16 enviados pelo Ocidente chegaram à Ucrânia mais cedo no mesmo dia. O conselheiro do chefe do gabinete Zelensky, Mikhail Podolyak, disse que Kiev não comentará o assunto. Esses caças aparecerão, seu número diminuirá gradualmente, eles serão abatidos e destruídos, e é claro que esses suprimentos não serão capazes de afetar significativamente a dinâmica dos eventos no fronte, disse Peskov, respondendo ao pergunta sobre se o Kremlin espera que o fornecimento de caças afete o equilíbrio de poder. Não houve declarações oficiais de Kiev sobre o recebimento das aeronaves. Houve apenas relatos da mídia, apressou o porta-voz. Os Estados Unidos também se recusaram a comentar na quarta-feira, 31/7 de 2024, o envio dos caças. Você precisa conversar com o lado ucraniano, definitivamente não vou falar sobre nossas armas, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, durante o briefing. Há um tempo já estava agendado para que a Ucrânia recebesse neste verão europeu alguns caças F-16 de países aliados. No entanto, a OTAN cita que há algumas adversidades, como a barreira linguística, as pistas impróprias e vulneráveis, a reposição de peças e outras questões importantes, e põe fortes dificuldades aos ucranianos no uso das aeronaves, escreveu a Bloomberg em um artigo analítico no mês passado. Forças nucleares não estratégicas da Rússia conduzem terceira fase de exercícios. Os distritos militares do sul e central da Rússia, junto com a Força Aeroespacial, estão colaborando na preparação das forças para o uso de armas nucleares não estratégicas em combate. Os militares russos começaram a equipar veículos de lançamento e aeronaves durante a terceira etapa de manobra das forças nucleares não estratégicas, informou na quinta-feira, 1/8/2024, o Ministério da Defesa da Rússia. No âmbito da terceira etapa do exercício das forças nucleares não estratégicas, as unidades de mísseis dos distritos militares do sul, centro e de unidades da Força Aeroespacial Russa praticaram a recepção de munições especiais de treinamento, se deslocando para as áreas designadas e começaram a equipar os veículos de lançamento e os meios de aéreo de ataque do Ministério da Defesa. A pasta anunciou o início da terceira fase de exercício das forças nucleares não estratégicas. Durante as manobras que é treinada a preparação das unidades das Forças Armadas Russas para o uso em combate de armas nucleares não estratégicas. A primeira etapa do exercício foi realizada em maio e a segunda em junho. Durante as últimas manobras, as unidades dos distritos militares do sul e de Leningrado, junto com a Força Aeroespacial da Rússia e da Marinha, foram treinadas para o uso em combate de armas nucleares não estratégicas. O exercício está sendo realizado por ordem do presidente Vladimir Putin, como sublinhou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, tal deve ser visto no contexto das declarações hostis de políticos ocidentais às ações desestabilizadoras da OTAN. Frotas da Marinha Russa completam exercícios em larga escala. A Marinha Russa terminou os exercícios em larga escala com a participação das forças das frotas do Báltico, do Norte e do Pacífico e ainda da flotilha do Cáspio, informou o Ministério da Defesa nesta quinta-feira, 1/8/2024. De acordo com o comandante-chefe da Marinha, Alexander Moiseev, o objetivo dos exercícios foi testar as ações dos órgãos de comando militar em todos os níveis, bem como a prontidão das tripulações dos navios, unidades de aviação naval e tropas costeiras da Marinha. As formações e agrupamentos da Marinha Russa que participaram dos exercícios planejados nas zonas operacionais das frotas do Norte, do Pacífico e do Báltico, bem como na área de responsabilidade da flotilha do Cáspio, começaram a reduzir suas forças. As tripulações dos navios que realizaram as missões de treinamento e combate conforme planejado retornarão às suas bases permanentes em breve, disse o comunicado. No total, participaram das manobras cerca de 300 navios de guerra, submarinos e embarcações de abastecimento, até 50 aeronaves, mais de 200 equipamentos militares especiais e mais de 20 mil militares e civis. Durante vários dias, os militares russos realizaram mais de 300 exercícios de combate com uso prático de armas, incluindo lançamento de mísseis antiaéreos e fogo de artilharia contra alvos de treinamento marítimos aéreos. Nos exercícios, as forças praticaram a cooperação com outras agências russas na organização da defesa de base, da supressão de atividades ilegais no mar e na organização de operações de resgate no mar.
Petróleo e mais quais interesses da Arábia Saudita com investimentos de bilhões na América Latina? Pergunta. A uma nação rica de olho na América Latina, e não são os Estados Unidos, tampouco um país europeu. Estamos falando da Arábia Saudita, que nos últimos anos vem aplicando investimentos vultuosos que ultrapassam a casa dos bilhões, aproximando-se de 10 bilhões, em torno de 53 bilhões apenas no Brasil. O setor de foco da nação árabe é a energia, com recursos voltados principalmente para o petróleo, mas não apenas, segundo reforçam analistas. Um dos interesses, segundo apontado por um especialista, está na diversificação da economia. Os investimentos que vêm sendo feitos mais recentemente pela Arábia Saudita no Brasil e em outros países da América Latina e Caribe têm como objetivos principais a diversificação da economia, ainda bastante dependente da produção e exportação de petróleo, alegou o mestre, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro do Observatório de Regionalismo, Renan Melo. Ele destaca também a presença no desenvolvimento e exploração de novas matrizes energéticas em um cenário que demanda transição para a utilização de fontes mais sustentáveis de energia, o que se ajusta à chamada Visão 2030 do país. Segundo Melo, some-se a esses interesses a busca por recursos naturais como água doce, minérios e produtos alimentícios relativamente escassos no país árabe. A procura por expandir suas alianças e parcerias na ordem mundial multipolar, ampliando sua influência geopolítica e a melhoria de sua imagem no cenário internacional. Tatiana Garcia Delgado, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em geopolítica do Oriente Médio, subiu a agência que a Arábia Saudita está ampliando suas iniciativas para fortalecer relações políticas e econômicas com a América Latina, o que pode ser evidenciado por recentes aquisições e acordos na região. Já existem alguns exemplos disso, como a aquisição de uma distribuidora de petróleo no Chile, a aquisição de uma unidade da Vale também recentemente aqui no Brasil. E esses interesses estão ligados basicamente na questão agrícola e também na reserva de água doce presente na América Latina, nos países do Caribe, detalhou Tatiana. De acordo com a analista, a crescente conexão entre a Arábia Saudita e a América Latina é também refletida nas relações bilaterais robustas, com o destaque para o papel do Brasil. O Brasil, que já mantém uma parceria significativa com a Arábia Saudita, tem atuado como mediador entre o reino e outros países da região, salienta. A Arábia Saudita convidou o Brasil para fazer parte da OPEP. Em um primeiro momento, pelo menos como observador, graças aos esforços do Brasil, a Arábia Saudita também entrou no BRICS. Então o Brasil vem atuando como uma espécie também, não só de maior parceiro comercial, mas também como uma espécie de mediador entre a Arábia Saudita e os países latino-americanos, exemplificou a internacionalista. Para Melo, o Brasil pode aproveitar a influência de capital para acelerar e otimizar seu processo de transição energética, matriz sustentáveis e de larga escala. Dado o elevado custo dessa transição em determinados setores da economia, como a indústria pesada e os transportes. Vale-se desses aportes e parcerias para promover o fomento do desenvolvimento tecnológico, bem como diversificar suas alianças estratégicas com um país de grande relevo nos cenários econômico e política internacional, elencou. Delgado também acredita que se tratar de uma grande oportunidade, esse interesse da Arábia Saudita na América Latina. Recentemente o Brasil já fechou um acordo por meio da Embraer com o Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial do Reino da Arábia Saudita, para que possivelmente aviões brasileiros sejam construídos por lá. E fora isso, há uma grande oportunidade também devido ao interesse da Arábia Saudita na capacidade de produção de energia limpa no Brasil. Em uma ordem global multipolar, é fundamental que o Brasil expanda suas alianças. É o que vaticinou o pesquisador do ODR quando questionado sobre a importância da nação brasileira de diversificar as parcerias globais. Isso possibilita que não fiquemos dependentes ou sobremaneira vinculados a determinado país ou bloco de países dos pontos de vista econômico, tecnológico e político. Ademais, o Brasil mantém uma posição flexível e aberta à negociação e parcerias com diferentes polos e blocos de país, não seguindo o caminho de alinhamento estrito a qualquer diretriz geopolítica, o que favorece uma posição equilibrada, receptiva e mediadora no cenário internacional. Construção de reator nuclear de quarta geração começa nos Estados Unidos. Avanço significativo na tecnologia nuclear avançada. A construção do reator nuclear de sal fundido Hermes, com 35 megawatts de potência térmica, foi oficialmente iniciada em Oak Ridge, Tennessee, marcando um passo importante para a indústria nuclear avançada dos Estados Unidos. Esse projeto segue o recente início das obras do reator rápido refrigerado a sódio da TerraPower, o Kemmer 1, em junho. O trabalho no local e a escavação para o Hermes começaram no início deste mês no West Tennessee Technology
Technology Park Heritage Center, liderados por Bernard Construction. A Kairos Power, empresa de engenharia com sede em Alameda, Califórnia, anunciou em 30 de junho, previsto para ser concluído em 2027, o Hermes será o primeiro reator nuclear de Kairos Power. Este reator de demonstração é parte da abordagem de desenvolvimento interativo rápido da empresa, utilizando sua tecnologia KPFHR, que emprega combustível trício em uma matriz carbonácea com um refrigerante de sal de fluoreto de alta temperatura. A Kairos Power fez avanços substanciais em unidade de teste de engenharia, realizando testes não nucleares com sal de fluoreto em sua instalação de pesquisa e desenvolvimento em Albuquerque, Novo México. Essas unidades de teste informarão o design e a operação do Hermes e de futuras implantações comerciais. O reator Hermes terá como objetivo principal demonstrar a capacidade da Kairos Power de produzir calor nuclear acessível, utilizando urânio de baixo enriquecimento em um leito de seixos refrigerado com sal de fluoreto fundido. Os dados operacionais do Hermes apoiarão o desenvolvimento de uma versão maior para implementação comercial. Além disso, a Kairos está desenvolvendo o Hermes 2, uma demonstração de 2 reatores que produzirá uma saída elétrica combinada de 20 megawatts. Esse projeto será implementado no mesmo local do Hermes em Oak Ridge, ajudando a reduzir riscos tecnológicos e regulatórios para uma planta multireator. O projeto Hermes é financiado em parte pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos com um acordo de 303 milhões sob uma abordagem de financiamento baseada em marcos de preço fixo, garantido pagamento antes de marcos significativos do projeto. O que é um reator a sal fundido? Pergunta. Um reator a sal fundido, conhecido como MSR, Molten Salt Reactor, é um tipo de reator nuclear onde o refrigerante principal é um sal fundido e o combustível também pode ser uma mistura de sais. Esse tipo de reator opera a temperaturas mais altas em comparação aos reatores refriados a água, o que aumenta sua eficiência termodinâmica enquanto mantém baixa pressão de vapor. Desenvolvidos pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1960, os MSRS foram pesquisados extensivamente no Laboratório Nacional de Oak Ridge. Um dos projetos notáveis foi o experimento do reator de sal fundido, que funcionou de 1965 a 1969. Esse reator utilizava uma mistura de sais como combustível e refrigerante, operando a temperaturas de até 650 graus Celsius. A vantagem dos MSRS é a sua capacidade de operar altas temperaturas e baixas pressões, o que simplifica o design e melhora a segurança. Além disso, o uso do combustível trício, partículas isotrópicas tri-estruturais encapsulado em uma matriz carbonácea, oferece uma maior resistência a altas temperaturas e radiação. Embora a pesquisa nos Estados Unidos tenha sido interrompida na década de 1970, outros países como a Inglaterra, Canadá, China e Rússia continuarão a explorar e desenvolver tecnologia de reatores a sal fundido. A China, por exemplo, iniciou um projeto de pesquisa em 2011 para desenvolver reatores de sal fundido de tório, com um protótipo planejado para 2024. Os reatores a sal fundido representam uma promessa significativa para o futuro da energia nuclear, oferecendo vantagens em termos de eficiência, segurança, potencial para o uso de diferentes tipos de combustíveis, incluindo tório e resíduos nucleares. A F-35 atingirá custo de 2 trilhões. O jato mais caro da história militar vai drenar trilhões de dólares em manutenção e aquisição. O F-35 Lightning II, considerado o jato de combate mais avançado do mundo, deverá custar aos cofres americanos um impressionante valor de 2 trilhões. Ao longo de sua vida útil, essa estimativa foi divulgada pelo Government Accountability Office, GAO, que aponta uma revisão significativa nos custos de manutenção e aquisição do programa. De acordo com o relatório do GAO, os custos de manutenção do F-35 foram estimados em 1,6 trilhões, um aumento de 45% em relação à previsão anterior de 2018, que era de 1,1 trilhões. Além disso, os custos de aquisição, que incluem desenvolvimento e compra das aeronaves, estão estimados em 445 bilhões. Uma das razões para esse aumento nos custos de manutenção é a decisão das Forças Armadas dos Estados Unidos de operar o F-35 até 2088. Uma década a mais do que planejado inicialmente. A inflação também tem sido um fator contribuinte para a elevação dos custos, refletindo o cenário econômico atual. O
programa F-35 é um complexo devido às suas 3 variantes A, B e C, cada uma projetada para atender às necessidades específicas da Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Essa abordagem visa substituir múltiplas aeronaves mais antigas, concentrando diversas capacidades em um único modelo. Apesar dos esforços da Lockheed Martin do F-35 Joint Program Office para reduzir os custos, o programa continua a enfrentar desafios. Ainda assim, muitos consideram que o elevado custo é justificável devido às capacidades únicas e avançadas do F-35, que é capaz de realizar uma variedade de missões anteriormente distribuídas em diferentes aeronaves. O F-35 é uma versão convencional para decolagem e pouso, é utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos e por outros 19 países. O F-35B, capaz de decolagem curta e pouso vertical, é empregado pelo Corpo de Fuzileiros Navais americanos. Já o F-35C, projetado para operações em porta-aviões, é utilizado exclusivamente pela Marinha e pelos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. China pretende ampliar sua frota naval para enfrentar a Marinha dos Estados Unidos com 6 porta-aviões até 2035, sinalizando aumento significativo de suas capacidades militares. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China deu um passo significativo com o porta-aviões Type 003 Fujian, que concluiu sua terceira e mais longa fase de teste no mar, retornando ao porto após 25 dias no Mar Amarelo. O Fujian é equipado com catapultas eletromagnéticas similares aos Gerald R. Ford da Marinha dos Estados Unidos, é o segundo porta-aviões construído domesticamente pela China, o maior após os super porta-aviões americanos. Os testes indicam um progresso constante, com a expectativa de que o Fujian entre em serviço em 2024. A China planeja ter 6 porta-aviões operacionais até meados da década de 2030, sinalizando uma melhoria significativa em suas capacidades navais. A conclusão dos testes marítimos demonstra que a China está avançando firmemente no desenvolvimento de sua frota de porta-aviões. O retorno do Fujian ao estaleiro de Jiangnan, em Xangai, foi antecipado após um aviso de restrição de tráfego emitido pela Administração de Segurança Marítima de Xangai, informando que um grande navio está programado para entrar no rio Yangtze. Um vídeo do Fujian retornando ao porto, escoltado por rebocadores, foi compartilhado na plataforma de mídia social X. A conclusão dos testes no mar, que duraram 25 dias, marca o período mais longo que o porta-aviões esteve fora do porto desde seu lançamento em 2022. Isso destaca que o Fujian está concluindo suas fases de teste de forma gradual e está no caminho para entrar em serviço no próximo ano. O Type 003 Fujian é o primeiro navio de guerra, além do Gerald Ford, a ser equipado com um avançado sistema de lançamento eletromagnético. A China tem feito grandes avanços no desenvolvimento de porta-aviões em pouco mais de uma década. O primeiro porta-aviões da Plan, o Type 001 Liaoning, uma embarcação soviética reformada, foi comissionado em 2012. O segundo porta-aviões, o Type 002 Shandong, foi lançado em 2017. O Fujian, por sua vez, é o maior porta-aviões em serviço hoje, superado apenas pelo super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. A China pretende operar, além do J-15, novas aeronaves como o caça Silt de próxima geração J-35, a aeronave de alerta antecipado KJ-600 e o jato treinado avançado JL-10. O planejamento da China inclui a revelação de planos para um quarto porta-aviões, com especulações de que a próxima embarcação possa ser movida a energia nuclear, indicando contínuas melhoras nas capacidades navais chinesas. Força Aérea Americana vê aumento nas vendas de armas no exterior. A Força Aérea dos Estados Unidos espera que suas vendas militares estrangeiras anualmente cresçam 60% neste ano fiscal, em grande parte devido ao aumento nas compras de F-35 e F-16. Funcionários de vendas militares estrangeiros da Força Aérea disseram aos repórteres na conferência Life Cycle Industries Days em Dayton, Ohio, que o serviço prevê reservar mais de 46 bilhões em venda de armas no ano fiscal de 2024, acima dos Estados Unidos, 28,7 bilhões no ano fiscal de 2023. O general de brigada Jeffrey Gerhardt, diretor da Direção de Assistência e Cooperação de Segurança da Força Aérea, disse que a procura está em grande parte ligada a um sentimento crescente de instabilidade global que
está a levar os aliados dos Estados Unidos a fortalecer os seus arsenais de defesa. Os negócios estão crescendo, disse Jeffrey. Nossos parceiros confirmam que este é um mundo perigoso, mais uma vez. Alguns dos maiores negócios deste ano incluem a venda de até 40 F-16 à Turquia, kits de modernização para outros 79 caças de sua frota existente, um pacote no valor de até 23 mil milhões de dólares que levou anos a ser fabricado. A compra foi aprovada depois de vários legisladores terem tentado bloqueá-la devido a preocupações com questões transparentes de direitos humanos e as implicações potenciais estratégicas negativas do fornecimento de jatos à Turquia. O Senado votou firmemente em fevereiro contra a tentativa de reprimir a venda. A Grécia também foi aprovada pelo Departamento de Estado em janeiro para comprar até 40 F-35 e equipamento associado por até 8,6 mil milhões de dólares. O país assinou um contrato inicial de 3,8 bilhões em julho para os primeiros 20 dessas aeronaves com opções para até 40. Jeffrey relatou que, apesar do entusiasmo de novas atividades em seu escritório, não houve um aumento correspondente de mão de obra para apoiar esse trabalho, mas os esforços desenvolvidos nos últimos anos da Força Aérea do Departamento de Defesa de forma mais ampla para tornar o processo de vendas militares estrangeiras mais eficiente ajudaram o gabinete a administrar essa procura. Em junho passado, a Agência de Cooperação para a Segurança de Defesa do Pentágono fez 6 recomendações para reformar o processo de vendas militares estrangeiras. Entre eles foi um impulso para agilizar a revisão e a disponibilização de tecnologia aos parceiros internacionais, um apelo a uma maior colaboração entre o Departamento de Estado, o Congresso e outras agências governamentais para reduzir as barreiras. Grande parte da responsabilidade pela implementação dessas reformas reside fora dos serviços militares dos Estados Unidos e está focada em melhorar as partes do seu processo sobre as quais tem controle. De acordo com o vice-diretor Shaw Lehman, o escritório conseguiu acelerar o tempo de processamento em alguns casos. Mesmo com o aumento da demanda, conseguimos acelerar a parte do nosso processo que controlamos e conseguimos ir mais rápido, disse ele. Pentágono testou nova arma hipersônica, foi bem sucedido ou não? Dizem que os resultados são pouco claros. O Pentágono acaba de testar uma arma hipersônica, mas se recusa a revelar se foi bem sucedido ou não. Ele nem quer especificar qual sistema estava envolvido ou se houve algum lançamento real, já que os militares dos Estados Unidos frequentemente realizam testes em solo e os apresentam como lançamento de armas bem-sucedidos. Em um teste anterior, a Dark Eagle do Exército dos Estados Unidos, uma arma hipersônica terrestre, falhou miseravelmente, forçando o Pentágono a voltar à prancheta. O plano inicial era ter a arma pronta nos próximos 2 meses, um ano depois do planejado originalmente. O Exército e a Marinha dos Estados Unidos estão executando um programa conjunto de arma hipersônica de longo alcance, que visa economizar custos usando o corpo planador hipersônico comum. No entanto, os militares dos Estados Unidos simplesmente não conseguem dominar as tecnologias necessárias para fazer uma arma operacional. Além de dezenas de falhas, também há cancelamentos regulares de testes. Só no ano passado houve 3 lançamentos de teste cancelados. No mês passado, o Pentágono anunciou que supostamente conduziu um teste bem sucedido, projetado tanto para o Dark Eagle do Exército dos Estados Unidos quanto para a Marinha dos Estados Unidos. No entanto, não divulgou dados sobre o lançamento, levando muitos a questionar a validade de suas alegações. Fontes militares dos Estados Unidos relataram que não houve nenhum teste completo de ponta a ponta conhecido do míssil envolvendo um sistema de lançamento representativo de produção. O último teste da arma hipersônica desconhecida deixa muito a desejar, com um oficial de defesa dos Estados Unidos dizendo ao The War Zone que este teste foi uma referência essencial no desenvolvimento da tecnologia hipersônica operacional e que dados vitais sobre o desempenho do hardware e software foram coletados que informarão progresso contínuo em direção ao lançamento de armas hipersônicas. A fonte se recusou a fornecer quaisquer detalhes, incluindo a data exata, que é especulada como 25 de julho, combinado com aviso de alerta público usando o software de rastreamento de voo online. Observadores concluíram que a arma foi lançada do Campo Canaveral precisamente no 25 de julho. A presença de várias aeronaves da Marinha dos Estados Unidos da NASA rastreando o teste daquele dia também apoia essa hipótese.
Os observadores e especialistas militares concordaram principalmente que a arma em questão era, de fato, o LRHW, equipado com o CHGB, embora isso ainda não tenha sido explicitamente confirmado pelos militares dos Estados Unidos. Os testes anteriormente abortados do Dark Eagle deveriam ocorrer no campo canaveral. O conceito do míssil é essencialmente uma cópia do Avangard Hypersonic Glide Vehicle da Rússia, apenas em uma escala e alcance muito menores. No entanto, ao contrário de Moscou, os Estados Unidos são incapazes de produzir uma arma operacional. Os governamentos Accountability Office GAO criticou repetidamente o Pentágono por sua incompetência, alertou sobre vários atrasos e estouros de custos. Os militares dos Estados Unidos estão regularmente se adiantando e falhando em introduzir novos sistemas de armas. Em 2021, o exército dos Estados Unidos reativou unidades de mísseis que estavam inativas desde a Primeira Guerra Fria e implantou lançadores Dark Eagle sem mísseis, esperando que a arma estivesse pronta em meses. No entanto, já se passaram 3 anos desde então e todos os dados indicam que o míssil não estará pronto antes de 2026, no melhor cenário. Como resultado, os Estados Unidos agora estão atrás não apenas da China, mas até mesmo da Coreia do Norte e do Irã. Alguns especialistas dizem que isso pode ser parcialmente porque várias empresas dos Estados Unidos se recusam a cooperar e compartilhar dados quanto à inferioridade dos Estados Unidos em relação às armas hipersônicas russas. Agora é medida em décadas, um fato que nem mesmo especialistas ocidentais negam. Ainda assim, a máquina de propaganda convencional fala regularmente sobre os planos dos militares dos Estados Unidos de dominar armas hipersônicas com mísseis como o Dark Eagle. Embora o Pentágono ainda não tenha realizado um lançamento bem sucedido e verificável, o exército dos Estados Unidos insiste que a arma atingirá a velocidade de pelo menos Mach 17 e um alcance de cerca de 2.800 km e se enquadra nos mísseis de alcance intermediário proibidos anteriormente, que os Estados Unidos estão agora implementando na Alemanha, desencadeando outra crise de mísseis no estilo da Guerra Fria na Europa. No entanto, além de sistemas regulares como o Typhoon, os Estados Unidos não conseguem lançar armas hipersônicas avançadas no século XXI. Em parte porque estão usando técnicas ultrapassadas, conforme relatado por alguns analistas. Tanto o Exército quanto a Marinha dos Estados Unidos agora estão incertos sobre quando os mísseis poderiam entrar em serviço operacional. As 3 falhas de teste anteriores foram atribuídas ao lançador e não ao míssil em si. No entanto, como mencionado anteriormente, esta é uma prática comum, pois os militares dos Estados Unidos agora estão relatando regularmente sobre testes de propulsores bem-sucedidos que não são uma arma hipersônica, ou simplesmente mentindo sobre um lançamento bem-sucedido, o que é seguido por várias falhas consecutivas. A máquina de propaganda convencional está tentando ao máximo esconder o constrangimento com artigos pomposos sobre Putin temendo armas dos Estados Unidos. O último texto desse tipo foi publicado poucos dias antes do lançamento fracassado de 25 de julho. No início deste ano, a mídia dos Estados Unidos falou sobre lançamentos sem precedentes, apenas para esses títulos de bater no peito fosse substituído por silêncio completo para evitar ter que dar explicações humilhantes sobre o que deu errado. Enquanto isso, as armas hipersônicas russas continuam obliterando o pessoal da OTAN, destacado ilegalmente pela Ucrânia. Os militares dos Estados Unidos têm tido problemas com o lançamento de armas avançadas por décadas, principalmente quando se trata de mísseis. Os problemas de longa data com seu complexo militar industrial resultaram em sua incapacidade de projetar até mesmo ICBMs básicos. Aproximadamente meia década atrás, argumentei que o Pentágono está aproximadamente 15, 20 anos atrás de Moscou em tecnologias hipersônicas e que não lançará uma arma antes de 2030. Embora muitos achassem que tal prognóstico era muito rebuscado na época, parece que esse cenário é mais provável do que nunca. Só nos últimos 2 anos houve pelo menos meia dúzia de falhas, incluindo aquelas relatadas nas últimas revisões do GAO. Há alegações de um teste bem sucedido em junho, mas as filmagens mostram que nenhum dos lançadores terrestres ou marítimos planejados foi usado mais uma vez, levando o público informado a questionar a validade de tais alegações. Tudo isso está apenas reforçando o fato de que os Estados Unidos ficaram décadas atrás de seus adversários geopolíticos. O fracasso miserável de seu míssil, pomposamente anunciado Super Duper, mostra um quão difundidos esses problemas estão em vários programas hipersônicos nos Estados Unidos. Após o cancelamento do AGM-183A, mais conhecido como a RRW, a Força Aérea dos Estados Unidos declarou que se afastaria dele para concentrar seus esforços no desenvolvimento de um míssil cruzeiro de ataque hipersônico com respiração aérea, que é um esforço conjunto com várias empresas australianas.
No entanto, este programa também está enfrentando vários desafios e é improvável que esteja pronto tão cedo para aliviar a humilhação. Pelo menos um pouco os Estados Unidos têm tentado justificar a vantagem da Rússia nesses sistemas usando desculpas bastante patéticas, com uma alegação ridícula de que Moscou roubou tecnologias hipersônicas americanas inexistentes. No entanto, o presidente Vladimir Putin anunciou que o Kremlin estava desenvolvendo armas hipersônicas em 2004, quando tais declarações foram recebidas com ridículo no ocidente político. Apesar dessas ridículas demonstrações públicas de falsa superioridade, os Estados Unidos secretamente continuaram enviando espiões para roubar segredos hipersônicos russos. Por anos, a inteligência americana também tem tentado fazer com que cientistas russos vendam seus segredos ou até mesmo os recrutem para ajudar os programas americanos em dificuldades. Essas tentativas têm sido inúteis na maior parte, mas o Washington não tem muita escolha. Enquanto isso, tudo o que pode fazer é mentir sobre derrubar armas hipersônicas russas. Dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassa 35 trilhões pela primeira vez na história. Os Estados Unidos atingiram outro marco depois que sua dívida nacional ultrapassou a marca de 35 trilhões, anunciou o Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 29 de julho. No entanto, apesar do aumento da dívida e da economia em dificuldades, os Estados Unidos ainda não estão dissuadidos de atingir suas ambições militares. O presidente do comitê, Jodey Arrington, republicano do Kentucky, chamou o desenvolvimento de um marco duvidoso e pediu mais responsabilidade fiscal de gastos para lidar com a crescente dívida nacional. Hoje lamentamos mais um marco duvidoso do declínio fiscal da nação mais poderosa e próspera da história. As palavras do presidente Reagan, 34 trilhões de dólares atrás, ainda são verdadeiras hoje, disse Arrington em uma declaração expressando a esperança de que o Partido Republicano possa de alguma forma aliviar a situação de Donald Trump, se Donald Trump vencer a eleição de novembro. Acredito que a liderança republicana em 2025 é a nossa última e melhor esperança de restaurar a responsabilidade fiscal antes que seja tarde demais, acrescentou. A dívida nacional dos Estados Unidos disparou nos últimos anos com o presidente Joe Biden e seu antecessor Donald Trump, que prometeu repetidamente reduzi-la durante sua campanha de 2016. Quando Trump deixou o cargo, a dívida havia crescido de 8,4 trilhões para 27,7 trilhões, com mais da metade dos empréstimos relacionados às medidas de C-19. A tendência continuou sob Biden, com o presidente em exercício, agora ultrapassando a marca de 35 trilhões. Os Estados Unidos são, de fato, a maior nação devedora da história mundial e, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, a dívida pública excederá 123% do PIB este ano e chegará a quase 134% até 2029. Isso significa que será impossível para os Estados Unidos superarem sua dívida. O FMI até alertou recentemente o governo sobre o nível de dívida que será alcançado se as políticas atuais forem mantidas. Sobre as políticas atuais, a dívida do governo geral deve aumentar de forma constante e exceder 140% do PIB até 2032. Da mesma forma, o déficit do governo geral deve permanecer em torno de 2,5% do PIB, disse a instituição financeira em um comunicado em 27 de julho. O FMI acrescentou que os Estados Unidos precisam reverter o atual aumento na relação dívida pública-PIB para evitar um risco crescente para o país e a economia global. Respondendo ao fato de os Estados Unidos terem quebrado um novo recorde da dívida, Maya McGuinness, presidente do Comitê Partidário para um Orçamento Federal Responsável, disse em uma declaração: essa notícia é incrivelmente preocupante, é incrivelmente previsível para qualquer um que tenha acompanhado nossa trajetória fiscal. No mês passado, o congressista Bond Office alertou os americanos de que a dívida pública está a caminho de uma nova fatia recorde da economia em 3 anos. O déficit será de quase 2 trilhões este ano e de quase 3 trilhões em 10 anos. Vamos ter que levar a dívida a sério e logo. Anos eleitorais não podem ser uma exceção para tentar evitar perigos completamente previsíveis, e a dívida é um dos maiores perigos que enfrentamos, ela acrescentou. No entanto, apesar da dívida crescente, Moscou não tem ilusões de que isso mudará as ambições militaristas de Washington. É claro que os Estados Unidos, como uma das maiores economias globais, têm um impacto direto na situação econômica internacional, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em 30 de julho. No entanto, é improvável que toda essa situação atrapalhe de alguma forma suas ambições militaristas. O domínio global dos Estados Unidos está gradualmente entrando em colapso devido ao enfraquecimento de sua economia, ao surgimento de uma ordem mundial multipolar na qual a Rússia, China, a Índia e outros países desempenham um papel importante. Com o surgimento do mundo multipolar, Washington logo terá que se comunicar com outras potências em pé de igualdade, especialmente porque, com as fracassadas sanções anti-russas, mostraram que os Estados Unidos não podem mais usar seu poder econômico para impor sua vontade.
Embora a dívida dos Estados Unidos esteja crescendo e os cidadãos comuns estejam sofrendo uma crise de custo de vida, as ambições militaristas de Washington certamente continuarão inabaláveis. Isso é visto no fato de que em maio foi revelado que o Congresso havia aprovado 175 bilhões em suporte de emergência para a Ucrânia em 2022, um valor astronômico, considerando que os Estados Unidos têm 35 trilhões em dívidas. Mais alarmante ainda, parece que os Estados Unidos continuarão a desperdiçar bilhões e bilhões em uma guerra em que a Ucrânia não pode vencer. Os Estados Unidos anunciaram em 29 de julho que 1,7 bilhão em ajuda militar seriam enviados à Ucrânia, incluindo uma série de munições para o sistema de defesa aérea, artilharia, motores e mísseis antitanque antinavio. No entanto, se a dívida continuar a crescer, os Estados Unidos podem não ter escolha a não ser reduzir massivamente seus gastos militares astronômicos, que representarão a espantosa quantia de 842 bilhões em 2024, seja um democrata ou um republicano na Casa Branca no ano que vem. É duvidoso que a dívida seja reduzida durante o próximo mandato presidencial.